Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olá, amados, chegamos naquele momento que você fica esperando, naquele momento que eu sempre gosto de dizer que cai fogo do céu. Claro que cai fogo do céu que é para poder te avivar, cai fogo do céu que é para poder te iluminar, cai fogo do céu que é para poder você aprender acerca da palavra de Deus, no Café com Fé, a sua palavra amiga. E hoje eu vou direto para a palavra, eu vou orar e nós vamos entrar direto na palavra. Eu vou orar porque nós precisamos de oração, para entender a palavra de hoje, nós vamos precisar de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é que eu clamo nesse momento, meu Pai, primeiro te agradecendo pela oportunidade de trazer uma palavra para os meus irmãos, de trazer uma palavra para mim mesma, por poder compartilhar, Senhor, esse estudo, por poder compartilhar, Senhor, esses estudos. Pai, em nome de Jesus, eu peço nesse momento que caia em terra fértil, Pai, que caia em terra fértil sim, que eles abram o coração, que eles abram, Senhor, as orelhas do coração deles, e que abram, Senhor, para poder cair essas sementes, e que eles reguem com as lágrimas que irão rolar dos olhos deles, Senhor, em o nome de Jesus. Ao reconhecer, Senhor, nesses estudos, pelo menos parte do que estará sendo falado. Pai, em nome de Jesus, que ninguém sinta-se acusado, mas sinta-se liberto por alguém ter a coragem de trazer esta palavra, Pai. Eu me revisto de toda a tua armadura, Senhor, e declaro agora que o seu senhorio sobre a minha vida é tudo. E que não importa os pecados, não importa, Senhor, o que importa nesse momento é a tua palavra. Que Satanás se arrede e dê, Senhor, a tranquilidade pela tua palavra, para que nós possamos entender o que o Senhor quis dizer, o que o Senhor está nos passando. Em o nome de Jesus. Amém. Oi, amados! Mas hoje eu garanto que... Hoje eu garanto. Nós estamos no Café com Fé número 174, do dia 12 de outubro. Nossa, 12 de outubro nós chegamos. Nossa, no programa Portas Abertas 192. Lembrando que daqui 8 programas nós estaremos fazendo o número 200 e eu quero depoimento, hein? E o tema hoje é o perigo da idolatria para os crentes. Perigo da idolatria para os crentes. E eu começo com Deuteronômio, capítulo 7, versículos 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Amados, você sabia que ainda que você não adore imagens, você pode ser um idólatra? Eita, Miriam, eu não. Amados,
Esse pecado é abominável diante do Senhor. E mesmo estando dentro da igreja, nós corremos o risco de praticá-lo. Eu quero falar sobre os 2 primeiros mandamentos que nós vemos em Êxodo capítulo 20. Capítulo 20, de 1 a 3. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há em cima do céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore. Sabe, amados, toda vez que eu leio esses versículos, eu vejo que às vezes incorremos num erro bem diante de Deus. Talvez muitos de nós não consigam cumprir todos os mandamentos, mas pelo menos esses 2 nós temos que conseguir. Mas muitos irmãos têm a falsa e hipócrita ilusão que nunca esteve nesta condição e tentam se justificar diante de Deus. Ser idólatra não é só se ajoelhar para ídolos. Ser idólatra não é só adorar outros deuses. Existem outras formas de deuses. Eu amava pensar ou dizer que na igreja não havia idólatra. Afinal, todos não têm imagens em suas casas, não adoram imagens feitas por mãos humanas e definitivamente não tem, pelo menos aparentemente, nenhum outro Deus, além do Deus vivo. Será? Será? Idolatria, como o próprio nome diz do dicionário, significa amar excessivamente com grande paixão, adorar. Eu pensava comigo, não, eu não sou assim. Mas eu descobri que muitos são. É isto daí. E até eu mesma já me senti dessa forma. Eu julgava as pessoas e julgava religiões por serem idólatras. Se idolatria é colocar algo acima de Deus, eu também sou idólatra. E muitas vezes pior do que muitos que eu mesmo julgava. Eu estou tendo o caráter de vir aqui e me colocar na berlinda. Pensar que cristãos não cometem esse pecado porque não nos ajoelhamos diante de imagens é justamente o pensamento que Satanás quer que tenhamos, porque ele sabe muito bem que acreditando nisso, nós tapamos os nossos olhos para a realidade, porque assim ele pode disfarçar o pecado para nós, com a desculpa de que não somos como os outros que adoram imagens. Hoje de manhã, no programa Acontecendo com Miriam Petroni, eu falei sobre idolatria, mas eu falei sobre idolatria de imagem. Eu falei de idolatria mesmo ali, sabe, de barro. Mas Deus falou para mim, filha, examine o homem a si mesmo. Se examine quantas vezes você foi idólatra, quantas vezes você ainda continua, às vezes, em certos aspectos da sua vida sendo idólatra. Filha, escreva isso. Filha, fala isso. Despretensiosamente. E eu falei, não sou capaz, Senhor. Ele falou, você é sim. Eu te levantei para trazer isto. Amados, o pecado muitas vezes vai aparecer como uma máscara bonita para tentar te convencer de que ele não pode ser tão ruim assim. Mas aos poucos, a máscara vai caindo e o disfarce vai se desmanchando. E você começa a ver que o que era tão bonito começa a trazer consequências desastrosas para a sua vida. E tudo isso vai te afastando de Deus. Ele é assim como um cálice, com uma bebida deliciosa, apetitosa, mas é veneno puro para te matar. E é tão veneno, mas a bebida é tão deliciosa que você bebe. Você bebe, sabendo que vai morrer, mas você não tem forças de deixar aquele cálice. Ele é te oferecido tão sutilmente que você vai bebendo, você vai bebendo, você vai bebendo. Eu quero te dizer que qualquer pecado pode usar disfarce. E como que a idolatria se apresenta disfarçada, Miriam? Amados,
qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida se torna idolatria. Qualquer coisa, até o seu filho, até seu marido, até sua mulher, qualquer coisa, sua mãe, qualquer coisa. E eu vou ler para vocês, inclusive é o único que eu vou ler, depois eu vou só falar os versículos e não vou ler mais. Eu vou ler Efésios capítulo 5, versículos 1 a 6. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 2. E andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou em si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se no meio entre vós como convém a santos. 4. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, nenhum impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem esperança no reino de Cristo e de Deus. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amados, no 5, ele diz que os fornicadores, ou impuro, ou avarento, é idólatra. Ele diz que nenhum tem herança no reino de Cristo. Falar de idolatria na igreja moderna tem sido assim um grande desafio. Para mim, eu tenho certeza que para muitas pessoas. Eu tive que suar muito para poder ter coragem de trazer isso aqui hoje para você. Como os idólatras não faziam parte da igreja, bastava referir-se ao assunto para ouvir dos cristãos. Fala, Deus. Mas como os ídolos evoluíram e começaram a fazer parte do cotidiano de alguns crentes, ao serem mencionados, os tais se armam de tal forma e só faltam te agredir. Ai, se eu falar para uma pessoa que está idolatrando mais o capeta do que a Deus. Ai, se eu falar para a pessoa que, olha, você é idólatra. Ai, se eu falar para a pessoa que está idolatrando o seu filho, ele vai me agredir, ele vai me matar, ele vai querer me matar mesmo. Amados, isso veio do coração de Deus para mim. Olha, não há outra explicação para isso a não ser frieza espiritual. Mesmo aqueles, mas você vai falar, mas eu vivo orando, eu vivo jejuando, eu vivo clamando, eu sou a pessoa que ora o dia inteiro, eu falo com Deus o dia inteiro. Desculpa, mas então você não está falando com Deus certo, você não está falando com Deus verdadeiro. Amados, não, sabe? Eu quero dizer para vocês, aos que ainda desejam restabelecer a comunhão com Deus, precisam libertar-se de vez dos cultos aos ídolos. Por isso, no dia que o Brasil cultua uma imagem de barro como a padroeira, que dizem que é a protetora aqui do Brasil, em vez do nosso Senhor Jesus, Deus pediu para que eu trouxesse também um alerta para nossos irmãos em Cristo. E cada tópico, eu tenho 3 itens para falar para vocês. Eu tenho 3 itens e em cada item 3 tópicos. Vai ser rapidinho. Você que não tem paciência de estar numa igreja, ou mesmo você não tem paciência de ouvir alguém falar, você pode até desligar o rádio aí, você pode desligar seu celular, mas eu tenho certeza que Deus vai te incomodar depois para você procurar essa gravação. O primeiro tópico, o culto ao sexo. Embora o sexo não seja mal em si, a sua vulgarização o transforma em pecado. Está lá escrito em Jeremias, capítulo 29, versículos 23.
Após isso, a sua força vai se expandindo de tal forma que o espaço antes destinado a Deus começa a ser ocupado por seus entulhos, lixo. Agora, para lutar contra esse mal, é preciso conhecer algumas de suas particularidades, a fim de que sua extirpação venha a ser contundente. Você pode dizer: eu não sofro disso. Você sofre do próximo que eu vou falar. Então você espera eu falar isso para quem está precisando e espera que chegue a tua vez. Porque Deus está falando com pessoas. Deus está falando com você. Deus está falando conosco. Deus está falando comigo. O primeiro item do primeiro tópico: razões do seu estabelecimento. Amados, eu quero que vocês entendam que, como todos nós sabemos, a carne ela já é tendenciosa a inclinar-se para a impureza. Portanto, em razão disso, Paulo fez a seguinte recomendação: mas a prostituição e toda impureza nem ainda se nomeiam entre vós como convém a santos. Versículo 3. Os agentes de tal inclinação são diversos, dentre eles a fascinação do proibido. Gente, quando você foi adolescente, você nunca sentiu que o proibido era diferente? Ou você vai dizer que você nasceu já convertido, que você nunca passou por paixões, que você nunca passou por algo nada na sua vida? E o deslumbre pelo diferente, então? Provérbios, capítulo 5, versículo 1 a 5. E a fascinação está em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, Provérbios capítulo 9, versículos 13 a 18. Eu quero te dizer que nós não estamos tão diferentes dos filhos de Israel, não. Muitos já se esqueceram do Senhor e passaram a servir a Astarote em seus cultos lascivos, como está escrito em Juízes, capítulo 3, versículo 7. Marca aí, amados, ou espera a pregação, espera a gravação. O segundo item é as implicações da sua devoção ao sexo. Amados, aquele que se deixa vencer por práticas libidinosas acaba se tornando tão viciado quanto um dependente químico. Isso é bem claro em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 19. Quando diz: de quem alguém é vencido, do tal faz-se-te também servo. Amado, você quer mais claro que isso? Pedro está dizendo aqui que de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se nós somos vencidos pelo pecado, o pecado é de quem? É do diabo. Nós somos servos do diabo. Nós somos servos de Satanás. E como um viciado perde por completo a noção do perigo, a destruição moral e familiar é inevitável. Quantos lares, quantas famílias, quantos filhos sofrem por causa de tal prática. Agora eu quero te dizer que com esta prática muitos já não conseguem controlar os pensamentos. E mesmo estando com o seu cônjuge, estando ali, a imaginação está em outro lugar. E quanto a isso, nós ainda lemos em Miqueias capítulo 2, versículos 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Gente, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela está repleta para que a gente veja e se volte para Deus. E o item 3 desse primeiro tópico, que é o pecado do sexo, é a extirpação da sua prática. Nós conseguimos extirpar a prostituição cultural do meio do povo. Não é tarefa fácil, não. O reformador Asa é uma das provas dessa dificuldade. 1 Reis, vê lá, capítulo 15, versículos 9 a 14. Muitos não sabem de quem eu estou falando. Eu estou falando de Asa.
Mas vai lá, vai ler. Eu não tenho tempo para contar a história aqui para você, porque não dá tempo daí. Por essa razão, para combater esse mal que só produz frieza espiritual, é preciso coragem e determinação. E o mais importante, total dependência do Espírito Santo. Josias é um dos exemplos de que, para extirpar a idolatria sexual, o crente precisa iniciar com um conserto perante o Senhor. Segundo a Reis, capítulos 23, versículos 3 a 7. Amados, eu nem sabia que isso estava na Bíblia, a não ser quando eu comecei a fazer o estudo, quando eu comecei a ver um pregador falar aqui, outro pregador ali e outro lá. O que resta saber é que seus devotos estão realmente dispostos a abandonarem tais cultos. Porque muitos vão ficar anos nesse culto, muitos vão se dar ao prazer, ao deleite. Mas eu quero te dizer que Jesus pode voltar antes, e você pode não ter tempo. Jesus pode voltar antes, ou você pode morrer. Já pensou você morrer em pecado? Já pensou que mesmo em oculto, quando você for chamado o seu nome, ali, ser apontado para você? Ser mostrado? Você já imaginou a vergonha que você vai sentir? O segundo tópico, amado, tão pecaminoso quanto esse, é o culto ao dinheiro. Por mais que alguns tenham combatido a teologia da prosperidade, sua essência tem permeado blindagens jamais imaginadas. E essa essência é finanças em alta, proximidade com Deus, finanças em baixas, distanciamento. Com essa ideologia, entre outras comentadas nesse tópico, eu vou mostrar para você que quem está sendo cultuado de forma camuflada nos corações de muitos é o dinheiro. Mateus capítulo 6, versículos 21 fala sobre isso. E Lucas também, capítulo 6, versículos 45. Amados, o primeiro item desse tópico é razões do seu estabelecimento. O culto ao dinheiro no coração do homem sempre esteve associado à cobiça, inveja e orgulho. Com a globalização da comunicação por meio das redes sociais, esses sentimentos têm aflorado cada vez mais. Entra lá no Facebook, você vê as pessoas bonitas, as pessoas postando, e nem sempre são verdadeiros, mas você olha, você tem cobiça, você olha, você tem inveja, ou você tem e vai lá para se orgulhar. Principalmente hoje no Instagram. Amados, basta alguém ver as fotos da viagem que os amigos postaram do celular que compraram de coisas semelhantes para tais sentimentos produzirem um ainda pior, amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 10, que por natureza já é idolatria. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. E como se sabe, em um coração onde já habita um Deus, não pode haver culto ao verdadeiro. Se você cultua o diabo, você não cultua a Deus. Não mora dois senhores em você ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículos 24. E o segundo item desse tópico de amor ao dinheiro está em implicações da sua devoção. As implicações enfrentadas pelo que se rendem a devoção ao dinheiro são diversas. O desejo de estar sempre em destaque e o vício frenético pelas compras são as primeiras, porque acorrentarão a alma do seu devoto. Provérbios capítulo 1, versículos 19. Como consequências, amados, as dívidas acabam produzindo conflitos em lares. Provérbios capítulo 15, versículos 27. E aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 6, versículos 9. Para abreviar essa sucessão de implicações, nós recorremos à célebre citação que está em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então nós vemos que traz dores, porque você quer cada vez mais. Olha o que está acontecendo na política, olha o que está acontecendo na vida. Olha lá os dois homens, hoje eu li, eu fiquei abismado, os dois homens mais ricos do mundo. Os homens mais ricos do mundo estão numa corrida frenética
para ver quem faz o primeiro turismo espacial. Um passou o outro e ficam lá, eu tenho mais, você tem menos, você é o segundo, eu sou o primeiro. Eu duvido que esses homens conheçam quem é Jesus. Se conhecesse, falariam o que Jesus falou para aquele rico, para aquele rapaz rico. Divida tudo o que você tem com os pobres e me siga. Ele já sabia o que estava no coração dele. E no item 3, a extirpação da sua prática. Nós entendemos que muitos são as histórias de pessoas que quebraram seus cartões de créditos, cancelaram o cheque especial e que retornaram à mesma teia. Isso porque a ação gerada não se deu onde o mal estava alojado. Diferentemente, quando Zaqueu retirou a avareza do coração, Jesus declarou: hoje veio a salvação a esta casa. Lucas capítulo 9, versículos... Lucas capítulo 19, versículo 9. Amados, ao alcançar o livramento, o crente deverá ter maturidade para saber viver na abundância ou na escassez. Filipenses capítulo 4, versículos 12. Mas para alcançar esse estágio, ele deverá alimentar o seu coração com a palavra de Deus e não com a cobiça. Salmos 119, versículos 36. O terceiro tópico, meus amados, terceiro tópico, e é tão perigoso como todos os outros, e é o último tópico, eu já estou terminando, é o culto à personalidade. Miriam que vencer isso. Amados, o culto à personalidade é uma das estratégias políticas mais antigas da humanidade. Embora o termo tenha sido usado pela primeira vez, um pouquinho de história para você, em 23 de fevereiro de 1956, pelo russo Khrushchev, sua utilização vem desde o Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 3. Mesmo criticado por muitos, sua prática vem se popularizando entre os cristãos. Por essa razão, já passou da hora de combatê-la. Amados, presta atenção se você não está aqui. Presta atenção, porque isso é importante para você. Presta atenção. E o primeiro item desse tópico, culto à personalidade, são as razões do seu estabelecimento, como que entra. Uma das falácias combatida com veemência, com rigidez pelo apóstolo Paulo, é o que hoje chamamos de culto à personalidade. Olha, amados, eu vou dar uma de Paulo porque eu vou falar com certo orgulho. Esse pecado, essa idolatria, graças a Deus não entrou em mim. E vocês vão entender. Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 12 a 15. O culto à personalidade. Semelhantemente a isso, basta... Olha só, eu vou contar para vocês o porquê que é o culto à personalidade. Basta um superstar surgir no meio evangélico que começa os burburinhos em favor do seu enaltecimento. Quantos de vocês já pagou para assistir show evangélico? Quantos de vocês pagaram para ver os pregadores coaching? Para ver as mulheres de Deus? Ai, meu Deus do céu! Gente, palavras vãs como estas têm estimulado o engano no momento do culto e atraído a ira de Deus sobre seus envolvidos. Versículo 6. Lá de Efésios. Eu estou em Efésios, gente. Outra razão responsável pelo surgimento desse tipo de culto está nas atitudes dos que deveriam combatê-lo. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 5 e Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Por isso, gente, a frieza espiritual vem ganhando força a cada dia. E não é somente superstar cantores, não. Nós temos pessoas que babam por pastores, pregadores, sonham. Mulheres que vêm lá, eu não vou falar o nome do pregador porque para mim não vale nem a pena.
porque ele cobre os olhos da cara. Tem mulheres que usam até calcinhas novas para poder ver o show evangélico dele. Show, 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 tá? Show de riso. Mulheres que quando dormem com seus maridos estão desejando ser mulher desse pregador. Mulheres que olham para os seus maridos e acham os maridos trouxa porque não têm a mesma palavra. Mulheres de pastores, mulheres de pregadores, mulheres de presbítero. E os mesmos são os maridos aí, os maridos babacas. Babacas, babacão, crente babaca mesmo, que quando vê uma pregadora aí bonita, uma pregadora que está falando a palavra de Deus, ficam aí. Então, esse culto à personalidade, o culto sexual, o culto ao sexo, ele está aí entrando, e em vez de um pecado, você está aí cultuando dois. Quantas mulheres de Deus olhavam para pastores até mais convencionais? Vamos pegar aí, vamos pegar o pastor que é psicólogo. Eu vou falar assim, Silas Malafaia, vamos falar. Sabe? Tem um monte de outros. Ah, mas são só jovens? Não, tem as velhas também. Tem mulheres anciãs que olhavam e sonhavam, babavam, Deus fala o meu coração. Eu falava com amigas, eu tenho uma amiga que ela vai na igreja, se o pregador for bonito, ela continua, se o pregador é feio, ela não vai. Eu fico imaginando quantas e quantas vezes a mulher desse pastor é corna, na mentalidade e na fantasia dessa menina, que eu oro por ela muito. Gente, eu vou falar agora no item 2 desse pecado 3, que é o culto à personalidade. As implicações da sua devoção. O culto à personalidade é algo tão abominável que a Bíblia nos mostra as drásticas implicações enfrentadas tanto pelo que recebe tal adoração e não a transfere a Deus, quanto por seus agentes. Os que não transferem a Deus está descrito em Atos capítulo 12, versículos 21 a 23. Quantos por seus agentes, aqueles que sabem que são adorados e não fazem nada. Está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículos 7 a 24. Porque vocês acham que eles não gostam de ser adorados? Vocês acham que eles não gostam de ser desejados? Ou vocês acham que eles não gostam de ser idolatrados? Ou vocês acham que eles não gostam de estar em primeiro plano do que a Deus? Eles competem com Deus no altar. Agora eu tenho que te falar, aqueles que insistem em enaltecer o homem, não a Deus, jamais usufruirão do seu poder, visto que serão como os devotos de Nabucodonosor. Apenas assistirão aos verdadeiros adoradores sendo abençoados pelo Senhor. Deuteronômio capítulo 3, versículos de 1 a 27. Amados, esse estudo é para seguir pelo resto da sua vida. Esse estudo é para você, cada vez que você tiver para fazer um pecado, você ouvir e ir lá dar uma corridinha e pôr ele aonde você vai. Eu falei que vinha fogo do céu e veio fogo do céu, porque o Senhor está me usando, o Senhor está levando a palavra para você. E está levando a palavra para mim também. Não pensa que eu sou isenta, não. Não é porque eu estou aqui pondo a palavra de Deus que eu não me coloco junto. Tá? E o item 3 desse pecado, o culto à personalidade, é a extirpação da sua prática. Eu tenho que te falar que os meninos da fé só conseguirão combater o culto à personalidade. Os meninos da fé é aquele que ainda bebe mingau, gente. É aqueles que estão em transição para comer comida verdadeira. O culto à personalidade, quando aprenderem que a adoração não deve ser direcionada a um servo de Deus, mas ao Deus do servo. E quanto aos servos que insistem em ser cultuados, que venham aprender as boas maneiras de um cidadão do céu. Em João capítulo
3, versículos 26 a 30 está ensinando. E Atos capítulo 10, versículos 25 a 26 também está ensinando. Agora, para aqueles que ainda insistem nesse procedimento, que reflitam no que disse Jesus, é o principal responsável por essa desvirtuação. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículos 10. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Oh, como eu gosto de dizer isto! Vai-te, Satanás! Amados, eu estou chegando no final, e por mais tenso e complexo que seja o assunto tratado, é preciso que haja um posicionamento de cada servo de Deus. Não com o intuito de empunhar a bandeira do eu sou espiritual e sair reprimindo um e outro, e sim dirigir-se individualmente ao Senhor. Não é apontar o erro do seu irmão, não, hein? Porque isso é pecado. Deus vai falar: tira a trave do teu olho para poder ver o olho do teu irmão. Tem que chegar ao Senhor e clamar pela sua própria restauração. Queridos, quando o crente compreende a dimensão dessa atitude e age em conformidade com ela, o verdadeiro culto é restabelecido em sua vida e a comunhão com Deus fica intensamente mais próxima. Eu não estou dizendo que é fácil não, amados. É difícil. Você expulsar Satanás da tua vida é difícil. Você saber que ele está ali, na tua presença, é difícil. E para muitos ele chega até se materializar. Para muitos ele chega até se materializar. É verdade. Eu já contei história aqui. Minha filha, quando tinha 15 anos, veio um príncipe das trevas e se materializava para ela dentro do ônibus. Ela chegava em casa com sono, que ela ia para o quarto. E quando ela ia dormir, que a gente tinha que sair, e ela chorava porque tinha facas debaixo da cama dela que ela não pegou, porque ela era vigiada. Foi com muita oração, foi com muito jejum. Amados, não sei nem porque eu falei isso, porque eu lembrei. Agora, eu gostaria hoje de fazer uma oração com vocês. Não é uma oração daquela, olha, eu entrego no senhorio de Jesus. Eu queria fazer uma oração e restabelecer uma comunhão com Deus. Eu gostaria de pedir perdão em unissílaba com a tua voz das áreas que você tem deixado nas mãos de Satanás e está se esquecendo do Criador, aquele que te amou antes da sua existência e que é o único objetivo que você foi criado, que é para amá-lo, adorá-lo em espírito e verdade. É dessa forma que ele quer ser adorado, amados. Ele não quer seu dinheiro, ele não quer campanha, ele não quer nada. Ele quer o seu amor. Ele quer o seu amor. E lembrando, os que ainda não têm Jesus, podem também fazer essa mesma oração. Porque será uma oração que nós vamos fazer de entrega. Uma oração que pode te comprar também com o preço do seu sangue. Pode comprar assim como comprou cada um de nós, que estamos prontos a nos reconciliarmos com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial, com o nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Amados, eu estou falando aqui com crentes, eu estou falando aqui com pessoas que estão sofrendo isso na sua carne nesse momento. Pessoas que nesse momento preferiam estar dormindo do que estar aqui ouvindo. Pessoas que estão dizendo: Miriam não falou comigo. Não foi eu, amados, eu não falei com você. Quem está falando com você é o Espírito Santo. E eu quero te lembrar que tudo isso foi conquistado pelo nome mais doce. É o maior nome. O nome de Jesus. O senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus. E olha o que ele diz para nós. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós não pedimos pecado, amados, nós não seremos perdoados. Se nós não pedimos pecado, nós não vamos pelo menos começar. Eu não vou dizer que você vai sair do pecado agora, você vai acabar de fazer essa oração e já vai sair do pecado, não. Porque o veneno que te ofereceram é gostoso. Você está tragando ele aos poucos.
como aquele que fuma, como aquele que está nas drogas. Pode ter certeza, essa oração vai te dar simplesmente um up, como os jovens gostam de falar, para que você possa entrar novamente na presença de Deus, pedir perdão e pedir para o Espírito Santo te dar força para você sair do pecado. Esse nome, amado, te dá o poder de filho, te dá a liberdade, e ele vai te dar a salvação, porque muitos podem perder a salvação. Vamos fazer essa oração. Agora a opção, eu tenho que te falar, a opção é você quem faz. A minha função foi trazer para você o que Deus mandou. A minha opção foi trazer para você aquilo que Deus quis que você ouvisse. Inclusive eu quero dizer para você, pastor, que de vez em quando vários pastores me chamam. Não chama não. Não chama, porque agora eu não vou mais negar de ir nas igrejas não. Não chama, porque se eu for é para falar de pecado sim. Se for é para falar de sexo sim. Se for é para falar da idolatria que os seus discípulos aí estão olhando para você. Se for é para falar do pecado que corre dentro da sua igreja. Ou você vai dizer que a sua igreja é santa. Não me chama, pastor. Não me chama, porque se você me chamar, você está sujeito ao Espírito Santo fazer a correção. Porque nós estamos precisando de avivamento. Nós estamos precisando de um avivamento. Hoje eu estava lavando a minha louça, fazendo um macarrão rápido para mim e para o meu marido, porque ultimamente eu não ando nem querendo cozinhar. Eu estava orando, falando, conversando com Deus, e eu falei, Senhor, é isso? Senhor, a tua igreja precisa de um avivamento. Parece que nós estamos mortos espiritualmente. Muitos de nós não tem forças nem para orar, estamos pedindo oração para quem não tem unção. Outro dia uma pessoa pegou e falou assim para mim, eu pedi a oração pro faxineiro que trabalha comigo. Ele é espírita, mas ele diz que ele ama a Deus. Como que o espírita pode orar por você? E foi mulher de Deus. Outro dia um irmãozinho pegou e falou para mim, eu chego em casa e eu peço para minha filha orar por mim. Quantos anos tem a sua filha, irmão? 14 anos. Irmão, você que tem que estar orando por ela. Não, mas ela tem mais fé que eu. Gente, a igreja está doente. A igreja está doente. Nós temos que restabelecer a cura. E restabelecer a cura apenas a gente fazer um avivamento espiritual. Amados, eu estou me colocando na dispensação de Deus. Paulo diz que sofreu um espinho na carne 14 anos. Outro dia alguém me perguntou que espinho na carne era esse, não nos foi revelado. Mas pode ser o espinho que você tem na carne hoje. Talvez não tenha sido revelado para que o que nós estamos passando, a gente pensa como Paulo, o espinho na carne. E ele venceu. E ele pediu para Deus tirar. Talvez esse espinho que você está passando nunca vai sair de você. Talvez porque Deus permitiu, como permitiu para Paulo. E Paulo disse, a tua graça me basta. Amados, nós não sabemos os desígnios de Deus. Nós não sabemos. Eu sei que eu queria que Jesus voltasse rápido. Para me livrar do pecado. Para me livrar das asgrúrias. Para me livrar das tentações. Para me livrar de tudo. Eu vou dizer para vocês. Nós temos que viver uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de entrega. E se você sentiu em seu coração e você está nesse momento arrependido, pela fé, nós receberemos o perdão através de Jesus. Vamos fazer essa oração.
Eu vou fazer uma oração diferente, eu não vou fazer aquela oração que você está acostumado. É uma oração curta, mas faça comigo. Senhor Jesus, eu só tenho forças em Ti. Pelo Teu sangue que me lavou e me comprou. Senhor Jesus, advoga minha causa. Permita que o meu arrependimento chegue até a Ti como sacrifício. Porque deixar o pecado não é fácil. Se fosse fácil, nós não teríamos tantos pecadores. Mas nós sabemos que a Tua palavra é fiel e verdadeira. Que a Tua palavra liberta. Que a Tua palavra salva. Senhor Jesus, advoga por mim e me fortaleça para que eu possa resistir a Satanás, mas que primeiramente, Senhor, eu possa estar sujeita ao nosso Criador, ao nosso Deus eterno. Faça da minha vida a Tua vontade, não a minha vontade. Estabeleça o Teu reino em mim. E me dê forças. Em nome de Jesus. Pai, fortaleça cada irmão que está ouvindo esta oração que nós estamos fazendo juntos. Eu não sei qual a área do pecado deles, Pai. Eu não sei qual a área da idolatria deles. Mas livra-os do mal, Senhor. Livra-os do laço do passarinheiro. Livra-os, Pai. Solta essas amarras. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Amados, nós já estamos no final, inclusive quase do Café com Fé. O programa Portas Abertas traz esses estudos, mas você ainda precisa de uma igreja. Eu ainda insisto para você, procure uma igreja, procure a comunhão com os santos, procure. Se já está difícil fora, você já imaginou, se já está difícil dentro, você já imaginou fora sozinho. Vai lutar o jugo igual, não o jugo desigual. Deus vai te abrir uma porta. E você precisa ouvir a palavra de Deus para se fortalecer cada vez mais na fé. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você ouve a palavra, você vai se fortalecendo, você vai se convencendo. E esse versículo traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. E eu quero te dizer que eu continuarei aqui, orando pela sua vida, para que Deus que começou a boa obra aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.